pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro Tarzan. Bom, Tarzan ele foi publicado em 1912 e ele é um romance de ficção que trata sobre, o nosso herói Tarzan, que todo mundo conhece, mas que eu posso dizer que é um pouco diferente do que o imaginário aí que tem por conta do filme da Disney, que foi... Eu acho que ele foi feito em 1999, não sei direito dizer, mas se não me engano tem um feito em 1999, não sei se tem um anterior a isso, provavelmente deve ter. Mas nós conhecemos o Tarzan pela Disney, basicamente pelo filme da Disney. Eu, pelo menos, só conhecia pelo filme da Disney, não sabia que existia um livro até um tempo atrás. E qual foi a minha surpresa ao saber que a editora Zahar estava publicando o Tarzan, a obra original. E eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura, porque a experiência que eu tive com Tarzan significou muito pra mim. Porque quando eu era pequena eu amava Tarzan, então é uma história que desde pequena eu já conheço. E mudou basicamente o conceito que eu tinha quanto a alguns clássicos da Disney. Porque apesar de ser bem parecido sim com a adaptação que tem lá na Disney, há uma clara distinção, principalmente sobre os propósitos do filme, da animação e dos filmes também, não só a animação da Disney. E em relação ao livro. Bom, o livro conta a história de dois aristocratas ingleses que estão viajando na costa, pela costa africana, até que acontece um motim ali na embarcação em que eles estavam hospedados, digamos assim, e eles são abandonados na costa africana, no meio da selva, ali no meio da natureza selvagem, apenas com pouco alimento e nada assim, acho que só uma arma. Então eles foram abandonados num estado ali desumano, pra quem não saberia viver no meio de uma selva. E a grande questão é que a Alice, que é a mulher do Clayton Greystoke, ela estava grávida, grávida do Tarzan, e eles conseguem sobreviver sim ali na costa africana por um ano. Então quando Tarzan tinha apenas um ano, ele ficou órfão, e aí que ele é adotado por uma antropóide chamada Kala. E, enfim, ele passa a viver no grupo desses antropóides. E a grande questão da primeira parte inteira aqui do livro é o desenvolvimento dele como um ser integrante desse grupo, mas como um ser bem diferente dos demais indivíduos, dali. Então, a gente percebe que o autor ele quis colocar claramente ali pro leitor a diferença entre ele e um antropóide. E também quis passar pra gente, obviamente, como seria o desenvolvimento de um humano dessa forma, longe da civilização e principalmente, sobretudo, tendo uma origem aristocrática, ou não só aristocrática, mas partindo de uma civilização, sendo filho de alguém que não viveu nas mesmas condições dele. O interessante, então, é que o autor consegue manter esse ponto de contato entre a origem do Tarzan, porque os pais dele, quando sobreviveram ali, enfim, viveram na costa africana, eles conseguiram montar uma cabana na árvore e ali eles deixaram tanto o diário deles, do pai dele, do Lord Greystoke, quanto também livros de aprendizado, tal, que a própria Alice, que é a mãe dele, tinha levado até ali, justamente já imaginando, a criação que ela daria pro filho. Então, o que acontece é que o Tarzan ele desenvolve a escrita dele, então ele aprende a ler e a escrever, mas ele não aprende a se comunicar, lógico, não tem ninguém ali que saiba se comunicar em inglês, então ele não vai aprender dessa forma, ele só vai aprender mesmo a escrever e ler em inglês. Percebe que é uma coisa totalmente diferente, totalmente à parte, mas ele não faz ideia do que seja, ele só sabe que, por exemplo, as próprias letras, ele pensava no começo que se pareciam, que são muito esquisitas e que se pareciam com insetos, pequenos insetos, então é muito legal ver essas nuances, assim, essas coisas bem ingênuas da parte de alguém que poderia ter se desenvolvido no meio dessa cultura, mas não foi.
Então é legal esse contato, mostrar esse contato de alguém que está fora desse mundo, dessa cultura. Então a primeira metade do livro é basicamente isso que acontece e mostra como que ele se desenvolve em relação aos outros integrantes do grupo ali dos símios, e também mostra o contato dele com alguns grupos canibais que tem na África. E aqui eu ressalto um ponto bem característico desse livro que me incomodou em certas partes, que foi o ponto de vista, né, que se tinha ali sobre a África e que foi transmitido por esse livro. Esse livro, claro, ele é filho de uma época, né, 1912, início do século XX, então ele tem alguns traços bem preconceituosos ali, e não sei, provavelmente remanescentes do neocolonialismo, mas enfim, é uma coisa que é gritante, sabe? Além do contato que ele tem com esses humanos, né, chega uma parte do livro, mais ou menos na metade, que ele passa a ter contato com outro grupo abandonado, né, ali na costa africana, no mesmo lugar em que ele foi antes abandonado quando estava no ventre da mãe dele. Então ocorre outro motim e outro grupo de pessoas da civilização são largados ali no mesmo local em que o Tarzan vivia, e ele passa a ter contato com essas pessoas. E o mais engraçado é que essas pessoas são inteligentes, são ricas também. Eu acho que já se conhece, né? Todo mundo já tem uma noção de quem seja. Que é a Jane, filha de um professor ali, ilustríssimo, enfim. E o seu aprendiz, né? Também tem o Clayton, eu acho que é assim o nome dele, que é apaixonado pela Jane. Então tem todo esse combate entre o Clayton e o Tarzan. Então o Tarzan, que ele é muito romanceado, isso fica bem pesado, assim, porque em certas partes ele exagera um pouco nisso, mas ele é uma figura heróica, né, tipificada, enfim, ele quis marcar bem as características presentes no Tarzan, e por conta disso o romance que desenvolve é bonito, é bem sentimental e a gente consegue até que entender. Só que é do nada, então é o tipo de romance que acontece aqui entre o Tarzan e a Jane. E, enfim, eu não vou contar mais nada do que acontece, porque senão seria spoiler, mas é muito bacana a gente acompanhar até a tese que o autor quis colocar aqui. Porque você percebe que ele quis colocar em paralelo o homem que se desenvolve na civilização e o homem que se desenvolve, né, na natureza. Então é legal isso porque ele consegue trabalhar muito bem com isso aqui. Bom, esse livro é lançamento da Zahar desse ano. É edição comentada e ilustrada. As ilustrações foram feitas por Hal Foster, acho. Isso, Hal Foster, que foi quem fez as ilustrações do quadrinho que saiu em 1920, se não me engano. São bem bonitos e em todo o livro, assim, tem essas ilustrações bonitas. Além disso, também temos a cronologia, temos uma apresentação e as notas de rodapé, que são muito bacanas, são próprias, né, da Zahar, que eu adoro bastante. Então é isso, se vocês gostarem, deem um like pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog que está aparecendo na tela agora mesmo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!